Bom dia, pessoal. Vamos dar início ao capítulo 9. A gente ainda vai estudar a parte de eletricidade. A gente hoje vai ver nesse capítulo sobre circuitos elétricos. Lembrando que no mural a gente tem os avisos comunicando sobre os testes, sobre as atividades, sobre o planejamento de aula, que são os passos que a gente monta para vocês seguirem, né? Então, qualquer dúvida, vocês perguntam durante as aulas lá no mural, só que os avisos, eles são colocados. Então, leiam, né, antes de fazerem perguntas que já estão escritas, né? Vamos ler também, que às vezes tá tudo lá direitinho e a gente não vê o que está escrito. Mas se tiverem dúvidas, é só perguntar. Então, no capítulo 9, a gente vai introduzir a importância dos circuitos elétricos, falar um pouco sobre o tema, falar dos símbolos da ABNT para circuitos elétricos, falar um pouquinho dos termos encontrados nos circuitos, os tipos de séries que a gente encontra em cada circuito montado. Vou falar um pouquinho sobre a potência elétrica que a gente já viu nos nossos eletrodomésticos em casa. E como eu sempre faço, eu pego as atividades finais que tenham cálculos e trabalho como exemplos. Então, os cálculos eu sempre, se vocês assistirem o vídeo até o final, o vídeo aula, vocês vão ter acesso às atividades finais que tenham cálculo. Então, assistam o vídeo até o final. Normalmente são 15 minutos, rapidinho vocês assistam. Se tiver alguma dúvida dos exercícios, revejam até entender. E as atividades eu vou especificar no final dos slides. Então, introdução. Como a gente já sabe, a gente está numa era totalmente digital e tecnológica. Só que ela não se deu sozinha. A eletricidade ela precisou ser descoberta para poder fazer com que a era digital e tecnologia fossem desenvolvidas. Então, a eletricidade é de suma importância para essa questão tecnológica e digital sendo desenvolvida. Foi ela que desencadeou as descobertas nessas áreas. Circuitos elétricos, que é o tema da nossa aula, são conjuntos formados por alguns componentes, como por exemplo, a gente sempre vai ter uma fonte de tensão, ou seja, uma fonte que vai levar tensão para aquele circuito, vai originar energia, a origem da energia vem da fonte, resistência, que é o que bloqueia o excesso de energia para que a gente não tenha os aparelhos queimados. Então, é necessária energia, mas é necessário uma coisa que controle essa energia, para que ela não faça com que os aparelhos elétricos, por exemplo, estraguem mais rapidamente. Então, os circuitos elétricos com seus componentes, elas vão permitir o funcionamento dos aparelhos elétricos. E a gente sabe também que uma boa instalação elétrica ela é essencial para uma casa, para uma indústria, mas ela vai requerer a escolha adequada do tipo de circuito. Então, mas por que eu vou saber de circuito? Justamente para entender essas questões, né, dos funcionamentos dos nossos aparelhos. Se tiver alguma coisa errada ligada, a gente vai ter queima de aparelhos. E excesso de energia também, a gente vai ter nossos aparelhos, TV, geladeira, tudo queimado. Os circuitos elétricos, eles possuem alguns símbolos, que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas do Brasil, estabeleceu. Então, a gente vai ver, se a gente vê um símbolo, um traço grande, um traço pequeno, é uma fonte. Normalmente, a fonte são pilhas nos nossos circuitos das atividades das escolas. Gerador, que a gente não vai ver muito nesse capítulo. Tomada, a gente vai ver uns pontinhos. Lâmpada é uma bola com X, a gente vai ver muito isso. Fio de ligação é um traço. O que a gente vai ver muito? Fonte, lâmpada e resistência, tá? Interruptor aberto, quando esse aqui tá aberto. Quando tá fechado, esse tracinho tá fechado, é fechado. Obviamente. Aqui são os aparelhos que a gente usa para medir a intensidade, amperímetro, voltímetro. Mas o que eu falei, que a gente vai focar hoje é a pilha, que é a fonte, lâmpada e a resistência. Então, gravem esses símbolos. 2 tracinhos, fonte. Uma bolinha com X, lâmpada. E esse riscado aqui que parece
Exame de coração, resistência. Termos encontrados no circuito, como eu falei, a fonte é o que vai fornecer energia aos circuitos elétricos, como eu falei. A forma como ele vai fornecer, se for contínuo, é circuito em série, se for alternado, é um circuito em paralelo. Então, você tem duas formas de fazer um circuito, como eu já falei. E a escolha delas vai depender do que você vai querer. Quem são geralmente as fontes? Baterias, geradores, pilhas, resistores. Você tem muita energia, tem que ter alguém para controlar essa energia, né? Então, quem faz isso são os resistores. Vão limitar a intensidade dessa corrente elétrica. Além disso, a gente tem os outros instrumentos, como fusíveis e disjuntores, que além desses resistores, eles vão garantir uma maior segurança e proteção. Eles vão evitar que tenha sobrecargas ou superaquecimentos, né, da rede. Então, relembrando, resistência, símbolo, fonte, que aqui é um gerador, chave aberta, interruptor aberto, fusível, se aparecer duas bolinhas com um tracinho aqui, não é interruptor, desculpa, é um fusível, aí geralmente vai ter um F também. Amperímetro, o que vai medir a intensidade, voltímetro, que vai medir a tensão, que são instrumentos, instrumento que mede a intensidade, amperímetro, instrumento que mede tensão, voltímetro. Então, como eu falei, no circuito a gente vai trabalhar de duas formas, que é chamada essas formas de séries. Então, a gente pode trabalhar tipos de circuitos, né, em série, que é o quê? A corrente elétrica que vai passar por um único caminho. Ou seja, se eu fosse uma corrente elétrica, eu só ia ter uma porta para poder passar. Um exemplo desse circuito ligado em série são os pisca-piscas. Se vocês forem ver, são lâmpadas uma do lado da outra. Característica: a intensidade da corrente vai ser a mesma por todo o circuito, a mesma. Tensão contínua dividida para cada lâmpada. E a resistência total, é a parte do cálculo, gente. Se pegar um circuito em série, é só somar as resistências. Resistência da lâmpada 1, supondo que seja 2. Resistência da lâmpada 2, supondo que seja 3. E da 4 sendo 4, 2 mais 3 mais 4, vocês vão somar, é a resistência total daquele circuito em série. Então, o circuito em série é muito fácil. Então, não tem mistério de cálculo, é soma das resistências. E aí você vai ver aquele traçadinhos e um valor em cima com um símbolo estranho, que é o ohms, que é aquele negocinho como se fosse uma ferradura. Você vai somar todos os valores que tiver aquele símbolo com ferradura, como se fosse uma ferradura, gente. E a gente tem os circuitos em paralelo. A corrente vai passar por mais de um caminho, ou seja, se eu fosse uma corrente, eu ia ter possibilidade de passar em várias portas diferentes, tendo um ponto sempre em comum. Esse tipo de associação de circuito a gente vê nas instalações de casa. Ele é mais seguro porque, por exemplo, se eu tenho um circuito ligado em série, se eu queimo uma lâmpada, eu vou queimar todas eles, porque a intensidade da corrente é a mesma, ou seja, eu vou queimar todas elas porque vai passar a mesma corrente elétrica. Se eu queimei uma, eu só tenho um caminho para passar. Eu fechei o caminho, eu não vou passar mais corrente elétrica. No paralelo, pelo contrário, eu tenho mais de um caminho. Eu tenho como se fosse portas, porta 1 e porta 2. Se eu bloqueio esse caminho, a corrente elétrica ela vai passar pela porta 2. Então, mais de um caminho. Qual é a vantagem dele? Se eu acabar com o caminho, ou seja, de passagem de corrente, eu tenho outras alternativas que a corrente elétrica vai conseguir passar. Então, a tensão, a energia é a mesma que passa por todas, a intensidade é a soma de todo mundo ligado, porém, se eu bloqueio um caminho, a corrente passa de qualquer forma. E a resistência não é a soma só das resistências, é a soma dos inversos das resistências, ou seja, é 1 sobre a resistência total igual a 1 sobre a soma de todas as resistências. Se eu tiver uma lâmpada de 3, resistência equivalente é 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Dica: se eu tiver resistores
um circuito com 2, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. É uma dica quando você tiver só duas resistências. No exercício de vocês podem fazer dessa forma, mas como são só duas, usem essa aqui que é mais fácil, que não tem fração, né, número inverso para poder resolver. Potência elétrica. A potência elétrica é dita por essa, a gente vai ver como que a carga de energia que a gente tem naquele aparelho para funcionar. Então, ele vai relacionar a tensão vezes a corrente elétrica. Então, um eletrodoméstico, você vai saber qual a energia que passa sobre ele e a forma como essa energia está sendo passada, que é a corrente. Então, potência, a unidade de potência é watts. Você vai ver na sua geladeira, X watts é potência. A tensão, que como o nome dele já diz, é volts, é o V. E corrente elétrica, sempre que a gente já viu nas outras estudos de eletricidade, é ampere, que é representado pelo A. Tá, mas se vocês forem pensar, às vezes a gente vê watts e quilowatts. A gente converte o valor de watts para quilowatts como? Por que eu tô falando isso? Porque a conta de luz a gente vê em quilowatts, para a gente saber o consumo de energia que a gente está gastando. Então, de watts para quilowatts, o que eu faço? Eu pego o valor de watts e divido por 1000. Se eu tenho 5.000 watts, o que eu vou fazer para passar para quilowatts? Divido por 1000. 5.000 dividido por 1000 vai dar 5 quilowatts. Depois façam bonitinho no caderno. E a gente vai falar um pouquinho das atividades finais no próximo vídeo. Para não ficar muito grande o vídeo, eu vou dividir em dois.